Olá, meninos! Eu sou a professora Roberta, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos conversar então sobre Fernando Pessoa. Continuamos falando de Fernando Pessoa, esse grande nome da literatura portuguesa, porém hoje vamos conversar um pouco mais sobre os heterônimos de Fernando Pessoa, né? Sobretudo aí alguns dos seus heterônimos mais famosos. Então, antes de iniciar, vamos relembrar um pouquinho do que falamos numa aula anterior. A obra de Fernando Pessoa divide-se então entre a obra ortônima e a sua obra heterônima, sim? O que é isso mesmo? O ortônimo significa Fernando Pessoa, ele mesmo, sim? Ou seja, né, a obra em que ele assina mesmo com o seu nome, mas não se trata apenas de um pseudônimo, tá? Os personagens criados por ele. Então, os heterônimos são personagens que o Fernando Pessoa criou e deu vida a elas, né, metaforicamente falando, por meio da literatura. Então, Fernando Pessoa criou estas personagens e escreve como elas e dá características ao texto no que se refere à estrutura, mas também ao modo de ver o mundo de cada uma delas. E foram muitas, professor, ele criou muitas personagens, criou muitas, dezenas de personagens, né? Encontraram na casa de Fernando Pessoa um baú repleto de textos com, enfim, dezenas de personagens criadas por ele. O Fernando Pessoa deu a cada uma dessas personagens uma data de nascimento, uma data de morte, características físicas. Dizem que o Fernando Pessoa chegou até a estudar uma questão aí associada à astrologia. Afinal, Fernando Pessoa era um grande curioso, né, quanto a religiões, quanto, enfim, a todo tipo de assunto. Então, dizem que ele até preocupou-se com essa questão astrológica em relação a alguns desses seus heterônimos, deu a eles também características de acordo aí com uma astrologia, chegou a construir um mapa astral para cada um deles. Realmente um autor genial. E trouxe características específicas de períodos diferentes. Um é um poeta clássico, o outro é um homem simples, né? Uma curiosidade, recentemente criou-se um programa de computador, não um aplicativo, um programa de computador que é capaz de reconhecer características de um texto, num texto de um autor. Então, né, pega lá um texto e pela característica, certas palavras recorrentes, um estilo, reconhece o autor, né? Passa-se num programa, enfim. Ao testar esse programa, nos heterônimos de Fernando Pessoa, o programa de computador não reconheceu como pertencendo ao mesmo autor. Vejam que genial, né? O Fernando Pessoa, aí no começo do século XX, cria, portanto, personagens tão diversas umas das outras, com características muito específicas, sim? Então, de novo, é como se ele representasse num palco todas essas personagens, é como se ele fosse um ator. E então caminhasse como a personagem, falasse como a personagem, tivesse a experiência de vida dessa personagem. Sim? Como eu disse, há dezenas de heterônimos criados por ele, mas há três que são muito famosos: o Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Tá bem? Bom, quem é, segundo o Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro, né? Segundo Pessoa, o Alberto Caeiro nasceu no ano de 1889, né? Aqui há uma representação dele, né? À esquerda aí da sua imagem. E ele é, portanto, um pouco mais novo que o próprio Fernando Pessoa. E um detalhe interessante: o Alberto Caeiro é classificado pelo Fernando Pessoa e pelos outros heterônimos como um mestre. Sim, como mestre de todos eles, como o mais sábio, aquele que tem muito a ensinar. Curiosamente, o Alberto Caeiro, então ele é mais jovem que o Fernando Pessoa, inclusive, né? E ele não tem uma educação formal. Então vamos lá sobre a descrição que o Fernando Pessoa dá de Alberto Caeiro. Então, segundo o Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro é loiro, de olhos azuis, nasceu em Lisboa, nasceu, portanto, numa grande cidade, mas passou uma vida inteira no campo, viveu sempre no campo. Cursou apenas o ensino primário, né? Então não é alguém com uma educação formal. E ele escreve, inclusive, como alguém que viveu a vida toda no campo e que só tem uma educação primária, ou seja, ele comete deslizes em relação à norma culta, ele repete vocábulos, aquilo que vocês aprendem na sua literatura, na sua aula de redação, que você não deve fazer, que é ficar repetindo palavras, por exemplo. Bom, ele traz isso, ele traz uma linguagem mais simples. Professora, então deixe-me ver,
Ele é um homem simples, um homem do campo, não domina a linguagem, não é um homem com uma cultura tradicional, não é? E, a despeito disso, ele é classificado pelo Fernando Pessoa e pelos outros heterônimos como grande mestre, é isso mesmo? É isso mesmo. Por quê? Bom, porque o Fernando Pessoa, ele teria um segredo, desculpem, o Alberto Caeiro, né? Enfim, a personagem para a felicidade. O que seria isso? Como assim, professora? O Alberto Caeiro, ele vai ser aquele poeta das sensações. Inclusive, a postura do Alberto Caeiro se associa um pouco, né? Lembrem-se que eu falei do Fernando Pessoa ser um grande estudioso, um grande curioso quanto à filosofia, quanto a religiões, né? Enfim, um pouco a teoria de um Zen budismo, que é essa ideia do pensamento como um grande ladrão do momento presente. Ou seja, né, quando eu estou aqui, se eu não estou inteiro no presente, eu estou com o pensamento longe. Então, por exemplo, né, você vai a uma festa, mas você está preocupadíssimo porque no outro dia você tem um vestibular e você acha que não estudou bastante, ou mesmo você vai tentar dormir antes da FUVEST, por exemplo. Bom, não será uma noite muito tranquila de sono, porque você está preocupado, o pensamento te rouba o momento presente. Então, o Alberto Caeiro, ele é o poeta que, segundo Fernando Pessoa, ele consegue viver sem pensar, só viver simplesmente. Então, a poesia do Alberto Caeiro se aproxima disso. Saber ver sem estar a pensar. Por isso ele fala muito das sensações. Ele vai dizer, a vida é aquilo que eu posso tocar, que eu posso cheirar, que eu posso sentir, que eu posso provar, portanto, né, com um paladar, que eu ouço. Isso é a vida. O resto é ilusão. Só existe o agora, só existe o presente, o passado nem o futuro não existe mais, só o agora é real. Então ele está inteiro aqui, ele é o poeta da não filosofia, ele é o poeta do agora. Sim, então ele vai dizer, em alguns dos poemas, por exemplo, há uma festa de São João no meu vizinho. Mas para mim não há festa de São João. Para mim, só há barulhos dos fogos, conversas distantes. Ou seja, quando eu estou aqui pensando, criando histórias na minha cabeça, ou lembrando o que já foi, nada disso é real. A festa só é real para quem está ali, vivendo a festa. Vejam, é realmente um ensinamento importante, sim, e muito difícil, inclusive. Quem consegue não pensar? Esse é um dos princípios da meditação, inclusive, né? Tentar se focar aqui num presente, no agora, prestar atenção em si mesmo, numa vida como a nossa. Vejam que no Fernando Pessoa está falando de um começo do século XX. Imaginem hoje nós aqui no século XXI, 2020, com a internet, com a tecnologia, morando numa grande cidade. O quanto é difícil saber ver sem estar a pensar, olhar para uma planta, olhar para uma flor e só observar mesmo essa flor e não criar nada a respeito disso. Sim, então realmente sensacional. Olha só um trechinho só de um poema aqui do Alberto Caeiro. O que nós vemos das coisas são as coisas. Por que veríamos uma coisa se houvesse outra? Olha que interessante, olha a repetição. Sim, o que nós vemos das coisas são as coisas. Por que veríamos uma coisa e não outra? Ou seja, uma flor é só uma flor e ponto final. Se está chovendo, é só chuva. Não há nada de especial nisso, é a vida e ponto, sem mistérios, né? Sem mistificação, como diz o Drummond num dos seus versos. Porque ver e ouvir seria iludir-nos. Se ver e ouvir são ver e ouvir. Vejam que há uma grande sabedoria por trás dessa aparente, né, desse homem simples. Isso é muito bonito, o Fernando Pessoa colocar como um mestre, um homem simples, um homem do campo, né, um homem que não tem uma educação formal, mas traz uma grande sabedoria, algo com o qual nós podemos ainda aprender muita coisa, né? Então este é um dos heterônimos mais famosos, né? Um dos heterônimos aí mencionados, né? Enfim, em muitas antologias poéticas, enfim, que é o Alberto Caeiro. Há dois outros grandes, outros nomes, né, que pertencem aos heterônimos, né, do Fernando Pessoa, dois heterônimos famosos, que são Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Ricardo Reis. O Ricardo Reis, segundo o Fernando Pessoa, ele nasceu na cidade do Porto, uma grande cidade também, né? Ele é médico, então ele já tem uma educação formal, e ele é o poeta clássico. Então ele é extremamente, ele é o oposto do Alberto Caeiro. Enquanto o Alberto Caeiro vai dizer felicidade é não pensar,
Felicidade, a vida é a simplicidade, a vida é o agora, é aquilo que eu posso tocar, cheirar. Bom, o Ricardo Reis, ele é um poeta clássico. Então, ele é extremamente racional. Embora eles se aproximem quanto a uma postura de valorização do campo, inclusive esse é um elemento clássico, lembram do ideal de locus amoenus, lá da Antiguidade Clássica e também do século XVIII. Então, a valorização do campo, o campo é um lugar de paz, né? E também a ideia do carpe diem, lembram do carpe diem? Que é também um conceito clássico, né? Catulo, lá no século I, vai falar sobre isso, mas é um elemento lá do século XVIII também, no neoclassicismo. Então, aquela questão de aproveitar o momento presente. É um tema clássico. Então, eles se aproximam nesse sentido, mas o nosso Ricardo Reis vai trazer toda uma visão racional acerca da realidade, né? Então, por exemplo, o de dominar as emoções, o de buscar uma vida equilibrada, uma vida sem excessos, uma vida em que eu evite as grandes paixões a fim de conquistar o equilíbrio. Toda vez que falamos de clássico, lembrem-se dessa questão do equilíbrio, né, da mesura, né, do aurea mediocritas, é um termo lá do nosso arcadismo ou neoclassicismo, por exemplo, né? O Ricardo Reis também, quanto à forma, ele vai escrever como um homem que tem uma educação formal. Então, o Ricardo Reis, ele é um médico, ele é um poeta clássico, então ele vai usar a métrica, ele vai usar um vocabulário mais requintado, ele vai se preocupar, vai trazer o paganismo, vai se referir a deuses de uma mitologia pagã. Então, eles se aproximam, mas também se distanciam muito, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. E o Alberto Caeiro é o herói de todos esses heterônimos e também do Fernando Pessoa, né? Bom, Álvaro de Campos, né? O Álvaro de Campos, segundo Fernando Pessoa, ele nasceu numa cidade portuária, né? Na cidade de Tavira, em Portugal, ali na região do Algarve, né? Ele era um engenheiro naval, e ele é o poeta que vai trazer mais esse desequilíbrio. Enquanto o Ricardo Reis é a razão, é o equilíbrio, o Alberto Caeiro evita o pensamento, é o poeta das sensações, é o poeta do agora, é o poeta do a vida é isso aqui, é o agora, evitar a razão, sim, e também a emoção, é isso aqui, a vida é isso aqui, sem complicações, sem mistérios. O Álvaro de Campos é dominado por essas paixões, né? O Álvaro de Campos, ele é aquele poeta passional, inclusive ele vai apresentar fases, né? Vai ter realmente como numa gangorra esse equilíbrio e esse desequilíbrio. Então, o Álvaro de Campos, ele vai ter o seu momento de entusiasmo quanto à sociedade, né? Então, ele vai apresentar, inclusive, uma fase futurista. Lembra do futurismo, que falamos num outro momento? O futurismo é uma vanguarda europeia, né? Então, ele vai fazer todo um elogio à tecnologia, à modernidade, à máquina. Então, há, por exemplo, um poema dele chamado Ode Triunfal, em que ele diz, eia, eletricidade, motor, velocidade. Então, um poema repleto de interjeições, de onomatopeias. Ele traz, num determinado momento, a repetição de consoantes para mimetizar o barulho do motor, né? Então, há todo um elogio quanto à modernidade, à modernização desse período. Num outro momento, há um desencanto em relação à sociedade, né? Então, aquele momento em que ele ataca a sociedade. Há alguns poemas bem interessantes, como o Poema em Linha Reta, por exemplo, um poema sensacional do Álvaro de Campos, ou Lisboa Revisitada, em que ele se mostra bastante rebelde, em que ele rompe mesmo com a sociedade, os seus modelos e as suas instituições. E há uma fase nihilista, uma fase em que ele parece não ver qualquer sentido na existência. Então, vejam, né? Vai de um extremo ao outro. O entusiasmo, a crítica e a perda total de sentido para a existência, né? Então, ele é o poeta passional, diferente dos dois outros poetas mencionados. Então, muito interessante, né? Esses poetas todos aí de que falamos, por exemplo, né? Então, olha só para vocês terem ideia do que eu estava mencionando, vou comentar só um pouquinho um poema do Álvaro de Campos, né, chamado Poema em Linha Reta. Há poemas incríveis, né? Também há uma liberdade formal, lembrem-se que a gente está falando do modernismo, né? Então, o modernismo vai propor essa inovação, como um poema sem obedecer a uma estrofação, um poema sem obedecer ao número exato de sílabas métricas, né, em versos brancos, em versos livres. Então, é um poema bastante provocativo, poema em linha reta,
como se ele dissesse, ó, eu estou falando aqui diretamente, aqui a conversa é reta, né? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, que tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, que tenho enrolado, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido piscar de olhos dos moços de frete, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora do soco, para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo, neste mundo. Olha só que interessante, vamos falar um pouquinho só desse poema. É como se ele dissesse, olha, nunca conheci quem tivesse levado porrada. As pessoas não admitem, né? Olha a linguagem, né? Levado porrada, ou seja, uma linguagem coloquial. Eu nunca conheci pessoas que admitissem que fracassaram. Nunca foram senão príncipes da vida. Todo mundo só conta as coisas boas, né? Ninguém vai admitir que passou uma vergonha financeira, por exemplo, pediu emprestado e não teve como pagar, ou vai admitir que, enfim, né, foi ridículo, e eu tantas vezes reles, eu que não tenho tido paciência para tomar banho, diz, né? Eu verifico que não tenho par nisso tudo nesse mundo. Só há príncipes, todos são perfeitos, e eu não. O que está acontecendo? Né? Há um outro poema, Lisboa Revisitada, só um trechinho, ele diz assim, queriam-me casado? Fútil, cotidiano e tributável. Queriam-me o contrário disso, queriam-me o contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade, assim como sou. Tenham paciência. Vão para o diabo sem mim? Ou deixem-me ir sozinho para o diabo, porque havemos de ir juntos. Então vejam como essa rebeldia, né? Não faço parte disso aqui não, certo? Muito bem, meninos. Então vamos lá agora conversar um pouquinho mais sobre esse nosso, alguns dos exercícios do nosso Fernando Pessoa, então, tá bom? Primeiro a gente fala então de um dos heterônimos do Fernando Pessoa e a nossa pergunta em questão é reconhecer de que heterônimo estamos falando, portanto. O essencial é saber ver sem estar a pensar. Lembram disso aqui que comentamos há pouco, não é? Ver sem pensar. Então, estamos falando do nosso Alberto Caeiro, naquela ideia de afastar-se do pensamento. A vida é aquilo que eu posso sentir, tocar, ver sem pensar. Significa estar inteiro no momento presente, tá bom? Saber ver quando se vê e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Vejam que tem toda uma repetição. Lembrando que o nosso Alberto Caeiro é aquele homem simples, né? Então, realmente, faltam esses conectivos, aquilo que numa norma culta, né? Nós buscamos a coesão, então, em vez de repetir a palavra, eu busco lá um pronome, por exemplo, para retomar a informação. Bom, o Alberto Caeiro não, ele vai repetir essas informações. E, apesar disso, há uma grande sabedoria, né? Em relação ao que significa felicidade. Seríamos muito felizes se pudéssemos realmente desligar um botão do pensamento, né? Agora eu estou inteiro aqui no momento. Vou viver simplesmente. Eu não vou pensar em nada disso. Eu não vou me preocupar. Vou só viver. Seria ótimo, né? Bom, mas isso, tristes de nós que trazemos a alma vestida. Olha que metáfora interessante, né? Ou seja, todas as imposições da vida, as preocupações, são alguns desses elementos. Isso exige um estudo profundo. Uma aprendizagem de desaprender. Que imagem bonita, né? A gente precisa desaprender de tanto aprender. Ou seja, a gente precisa desligar um pouco a razão e só sentir, né? Ou só estar inteiro naquele momento. Prestar atenção. Eu costumo dizer, por exemplo, quando você está preocupado e você vai almoçar, por exemplo, você nem sente direito o gosto da comida. Você nem percebe direito o que comeu. Você está com pressa, está ocupado. Porque é isso, né? Você se desliga de você mesmo, você se desliga do momento, tá? Então, a questão do Mackenzie, ó, no contexto da obra do poeta, a imagem alma vestida
pode ser corretamente compreendida como, desde a infância, o indivíduo incorpora valores culturais com os quais define a sua percepção de mundo e de vida, né? Então, por exemplo, quando você está ali faminto numa festa, você quer comer tudo que vem pela frente, mas aí você precisa se comportar conforme o decoro, conforme esperam, portanto, de você. Então, há uma série de condições, né, impostas dentro da sociedade que não permitem aí o sujeito vivenciar as suas experiências, né? Uma alma vestida significa todas essas imposições sociais que desde a infância a gente fala para a criança, não come direito, senta direito, né? Não fala assim, ou não come tudo, ou come tudo, né? Enfim. Bom, próxima questão do Ricardo Reis. Ricardo Reis é o poeta clássico, lembram, né? Então, Ricardo Reis é aquele poeta que vai se aproximar, portanto, do ideal de tempus fugit, sim? Então, ele vai se aproximar do carpe diem e do tempus fugit. O que é isso mesmo? A gente viu isso lá no arcadismo, lembra? Lá no século XVIII nós falamos sobre isso. O tempus fugit é aquela ideia do tempo corre, o tempo passa, o tempo está passando muito depressa, é a efemeridade da vida. E daí a necessidade de fruição do momento presente, de aproveitar o agora, do carpe diem, né? Então há vários desses poemas em que inclusive nos lembra lá um convite amoroso que a gente viu em Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, né? Então essa ideia do sujeito aproveitando esse momento presente uma vez que ele vai passar muito depressa, tá? Então vejamos. Coroai-me de rosas, coroai-me, em verdade, de rosas. Rosas que se apagam, em fronte a apagar-se tão cedo. Coroai-me de rosas e de folhas breves, e basta. É o ideal do carpe diem, né? Vejam, coroai-me de rosas. Então, enfeitar. A gente viu o Tomás Antônio Gonzaga dizendo, ornemos nossas testas com as flores, Marília, né? E façamos de feno brando leito, ou seja, vamos aproveitar o agora. E a ideia da rosa também está associada a esse espaço campesino, bucólico, que é típico dos clássicos, né? O ideal aí, a Árcade também está associado. Então, coroai-me de rosas, enfeite-me de rosas. E estas rosas que se apagam. A rosa está associada à brevidade, porque é uma beleza que dura pouco, né? É algo que dura em fronte a apagar-se tão cedo. Coroai-me de rosas e de folhas breves, e basta. Então, né? Como o tema tratado no poema é o da fugacidade do tempo, né? Então a gente tem aí essa ideia remetendo à brevidade da vida. Vocês podem até registrar aí do lado esse ideal de tempus fugit, o tempo corre, a fugacidade do momento presente e a necessidade de fruição, de aproveitar o agora, aproveitar esse momento, portanto, tá bom? Então essa é uma das características aí do nosso autor, portanto, tá? E aí, mais um trechinho aí de uma obra para a gente conversar agora, que é então um manifesto futurista, lembrando que o futurismo é uma das vanguardas europeias, né? E que vai influenciar um dos heterônimos do Fernando Pessoa, que é o nosso Álvaro de Campos, que tem então fases, né? Então ele é o poeta que, enfim, está associado à metrópole, ao espaço citadino. Leia um trecho do manifesto futurista publicado por Filippo Tommaso Marini, de 1909. Nós cantaremos as grandes multidões movimentadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela revolta. As marés multicoloridas e polifônicas das revoluções nas capitais modernas, a vibração noturna dos arsenais e dos estaleiros sob suas luas elétricas, as estações glutonas comedoras de serpentes que fumam, olha a imagem, né? Então vejam a estação de trem com uma serpente que fuma, a imagem do comboio, do trem, engolindo pessoas, então aquela multidão de gente, é o espaço citadino e a tecnologia, como falamos, né? As usinas suspensas nas nuvens pelos barbantes de suas fumaças, os navios aventureiros farejando o horizonte, as locomotivas de grande peito que escolcinham os trilhos como enormes cavalos de aço, freados por longos tubos, e o voo deslizante dos aeroplanos, cuja hélice tem os estalos da bandeira e os aplausos da multidão entusiasmada. Desculpem. Bom, questão aí da Unifesp. Em consonância com esse preceito do futurismo, ou seja, de acordo com o mesmo ideal futurista, ou seja, a valorização da tecnologia,
da máquina, da engrenagem, do motor, do novo, né? Estão os seguintes versos extraídos da produção poética de Fernando Pessoa. É a nossa alternativa E, porque está inclusive associada aí ao Álvaro de Campos. Então vamos ver, ó. Amo-vos a todos, a tudo como uma fera. Amo-vos carnivoramente, pervertidamente, enroscando a minha vida em vós. Ó coisas grandes, banais, inúteis, ó coisas todas modernas. Ó minhas contemporâneas, forma atual e próxima do sistema imediato do universo. Nova revelação metálica e dinâmica de Deus. Então vejam que é esta apologia à máquina, à tecnologia, ao moderno. No caso de Álvaro de Campos, é importante prestar atenção que há fases, há poemas muito diferentes dentro desse mesmo autor. Ele é também o poeta rebelde que critica, né, como vimos há pouco no poema Poema em Linha Reta, ou como vemos, por exemplo, em Lisboa Revisitada, ou como vemos em também um niilismo, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. E essa fase futurista, que vai justamente ao encontro do que o Manifesto Futurista trata, portanto, nesse trechinho. Sim? Bom, meninos, eu espero que vocês possam ter aproveitado, portanto, essa nossa aula sobre o Fernando Pessoa e os seus heterônimos, um grande poeta que desdobrou-se em muitas outras personalidades, né? E, enfim, há obras sensacionais, vale muito a pena a leitura deste nome, tá? Então, um grande abraço a todos, nos vemos em breve.